Eu sou a professora Eliana. Aqui comigo está a Camila. A aula de matemática de hoje, do 8º ano do ensino fundamental, é sobre equações do primeiro grau. Equações do primeiro grau com uma incógnita, por exemplo, eu tenho 4x mais 3 igual a 15. Eu tenho aqui uma incógnita, que é o x. Eu posso ter inúmeras interpretações. Coloquei um exemplo bem simples no nosso dia a dia. Comprei 4 litros de leite, paguei com R$15, recebi R$3 de troco. Quanto custou cada litro de leite? Então, eu posso usar a mesma equação. 4x, o x é o preço do litro de leite que eu gostaria de descobrir, que é igual a R$15 que eu paguei, menos R$3 que eu recebi de troco. Então, essa equação do primeiro grau com uma incógnita, eu vou subtrair 15 de 3, que vai ficar 12. Então, eu tenho 4x igual a 12. Como que eu descubro o valor de x? Eu vou passar o 4 que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, quanto custou o litro de leite? O litro de leite custou R$3, né? Esse é um exemplo de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Equação do primeiro grau com duas incógnitas, então eu tenho aqui o exemplo x mais 2y igual a 5. Também eu tenho que usar um exemplo, né, para exemplificar, e também eu vou ter que colocar o valor do x para descobrir y. Então, um exemplo, comprei 1 litro de leite e 2 chocolates com troco. Sabendo que o leite custou R$3, então coloquei um valor para o litro de leite, sendo R$3, e paguei com uma nota de 5, quanto custou cada chocolate? Então, é o mesmo exemplo da equação acima. Eu comprei 1 litro de leite x, então eu estou colocando no valor igual a 3, mais 2 chocolates, 2y. O y é o chocolate que eu quero descobrir o preço. É igual a 5. Paguei com a nota de R$5 e não sobrou troco, né? Gastei o troco. Bom, então, como que eu vou descobrir o y em função de x igual a 3, né? Que eu coloquei o valor do x igual a 3, que é o valor do leite. Eu passo o 3 para cá subtraindo. Então, vai ficar 2y é igual a 5 menos 3. 5 menos 3 não é igual a 2? Então, 2y é igual a 2. Esse 2 que está multiplicando o y, eu vou passar para cá dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, descobri que o valor do chocolate custou R$1. Vamos substituir. Se o leite custa 3 e 2 chocolates que eu comprei, cada um custou R$1, 2 vezes 1 é igual a 2. 3 mais 2 é igual a 5. Então, esse é um exemplo de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas em que eu tenho soluções diversas, depende do valor que eu vou encontrar de x, que vai depender o y. Então, aqui no exemplo, eu tenho um par ordenado. Quando o x é igual a 3, o y é igual a 1. Sempre um par ordenado, eu tenho o x primeiro, então aqui o x é igual a 3, e o y eu vou substituir em função do valor do x, coloquei o x aqui igual a 3, para encontrar o y. Então, este é um exemplo de solução dessa equação. O par ordenado sempre vai ser um ponto no plano cartesiano. Então, relembrando o plano cartesiano, eu tenho o eixo horizontal, que é o eixo da abscissa, e eu tenho o eixo vertical, que
que é o eixo Y da ordenada. Então, aqui eu tenho os pontos de x positivo e aqui eu tenho os pontos de y positivo. Esse é o primeiro quadrante. No segundo quadrante, eu tenho os pontos do y positivo, mas o x é negativo. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro quadrante. O y é negativo e o x também é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é o quê? Negativo. Então, se eu tenho um ponto P, que o x é 3, o x é positivo e o y é 1, o y é positivo, está em qual quadrante? Primeiro quadrante. Esse ponto também eu posso chamar de coordenada. Coordenada x, y. Eu tenho o 3, que é o x, e o y, que é 1. Exemplos de aplicação de equação do primeiro grau. Então, eu tenho, Luísa trabalha com arranjo de flores e recebe um salário mensal de R$ 1.200, mais R$ 5 de comissão para cada arranjo que Luísa vender. Então, eu chamei o X, cada arranjo que Luísa pode vender, né? E a pergunta é, qual equação que pode se representar o salário Y, no caso, de Luísa? Então, eu tenho a equação Y é igual a 5 vezes X, que é a quantidade de arranjo que Luísa pode vender, mais o salário fixo dela, que é de R$ 1.200. Bom, então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Eu posso ter inúmeras soluções. Pensa bem, se Luísa depende do seu salário e depende também da quantidade que ela vender de arranjo, eu posso ter, por exemplo, 0 arranjo, não vendeu nada. Luísa não vendeu, né, arranjo. Então, 5 vezes 0 é igual a 0 mais 1.200. O salário dela, que é o Y, vai ser um ponto de par ordenado. Quando o X é 0, o Y é igual a quanto? R$ 1.200. Agora, se Luísa vender um arranjo, vai ficar 5 vezes 1 mais 1.200 dá 1.205. Então, essa é uma outra solução. Neste caso, o par ordenado é quando o x é igual a 1, o y é igual a quanto? 1.205. E se Luísa vender 2 arranjos? 5 vezes 2, 10, mais 1.200, 1.210. Então, outro par ordenado para x igual a 2, o y é igual a 1.210. Então, eu coloquei alguns exemplos, né, para a gente visualizar isso no gráfico. Se o x é igual a 3, estou substituindo agora, 5 vezes 3 é 15, mais 1.200, 1.215. Então, eu tenho um par ordenado x igual a 3 e y igual a 1.215. Como que fica, então, no plano cartesiano, o gráfico dessa equação do primeiro grau? O x está aqui aumentando, x aumenta, e o y está aumentando também, ó, x aumenta e o y também aumenta. Então, o gráfico é uma reta crescente. Podemos ver o gráfico com os pontos 0 e 1.200, no caso dela não vender arranjo, né? E se ela vender um arranjo, então aqui eu tenho x, é a quantidade de arranjos que Luísa vendeu. E eu tenho o y, o salário dela. Então, a reta é uma reta crescente. E observem aqui, o valor de x está aqui, ó,
5 vezes o valor de X, mais R$ 1.200. Então, o X é a quantidade de arranjo. Se o X aumenta, né? Se o X aumenta, o Y também vai aumentar. Então, grandeza diretamente proporcional, um outro exemplo que eu tenho aqui, também é de um gráfico de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. 1 litro de leite custa R$ 3,00. A tabela abaixo vai mostrar o total a pagar, que é o Y, em função de o preço do leite vezes a quantidade de leite que eu vou comprar. Então, de acordo com os litros comprados, se eu comprar nenhum, também não vou pagar nada, não é mesmo? Então, esse gráfico passa no ponto 0,0, que é o eixo, né? Quando o X é igual a 0, o Y também é igual a 0. Quando o X é igual a 1, o Y vai ser igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, é um outro ponto. Comprei 1 litro de leite, custa R$ 3,00, 3 vezes 1, 3. Se eu comprar 2 litros de leite, 3 vezes 2, 6. Então, é outro ponto, X igual a 2 e o Y igual a 6. Se eu comprar 3 litros, 3 vezes 3, 9. O X é igual a 3 e o Y é igual a 9. Então, eu coloquei o preço do leite, né? E aqui eu estou variando a quantidade de leites que eu posso comprar. Então, são grandezas diretamente proporcionais que o X aumenta e o Y também está aumentando. O gráfico dessa função, y igual a 3x, é uma reta crescente. Então, eu tenho aqui os pontos, né, que eu coloquei. 0 litros de leite, também o preço, não vou pagar nada. 1 litro de leite que eu comprar vai ser 3 vezes 1, 3, porque aqui depende do quê? Da quantidade de leites que eu comprar, e aqui eu estou multiplicando pelo preço, de R$ 3,00. Então, o gráfico é uma reta crescente, o X aumenta, quantos mais litros eu comprar, mais vai aumentar o preço do Y. Bom, quando que o gráfico pode ser decrescente, né? Eu tenho aqui um exemplo, uma caixa de 1 litro de leite mede 25 centímetros. Então, eu coloquei aqui a caixa medindo de 25 centímetros, né, de altura, e vou retirar um copo de leite. A cada copo, pela medida, né, que eu vou retirar de leite, eu vou diminuir 5 centímetros de altura. Então, eu tenho, se eu não tirar nenhum copo, eu tenho ponto 0 para o X e 25, que é a altura total do leite dentro da caixa, 25 centímetros do leite. Bom, se eu tirar um copo, eu vou ter 25 menos 5 vezes 1, porque cada copo que eu tirar vai diminuindo 5 centímetros. Então, eu tenho aqui, olha, o X igual a 1 e o Y igual a 20. Se eu colocar o X igual a 2, eu tenho 25 menos 5 vezes 2, 10, vai ser igual a 25 menos 10, que é igual a 15. Então, eu tenho outro par ordenado, x igual a 2 e o y igual a 5, a 15, desculpa. E se eu tiver o x igual a 3, eu tenho o y igual a 25 menos 5 vezes 3, 15. 25 menos 15 é igual a 10. Outro par ordenado, o x é igual a 3 e o y é igual a 10, substituindo nessa equação do primeiro grau. E por último, um quarto item, né? Se eu pegar 4 copos, né? O x vai ser igual a 4. E o y
vai ser igual a 25 menos 5 vezes 4, 20, igual a 25 menos 20, 5. Então, eu tenho um par ordenado com o x igual a 4 e o y igual a 5. Como que fica o gráfico? O número de copos retirados, né, de leite e a altura da caixa, o x aumenta e o y diminui. O gráfico, então, é uma função, né, do primeiro grau com uma reta decrescente. Então, o que acontece na reta decrescente? Os valores de y estão o quê? Diminuindo. E os valores de x estão aumentando. Então, esse exemplo, né, é um exemplo de um gráfico do primeiro grau de uma função decrescente. Observe que os valores de x aqui são multiplicados por menos 5, ok? Um outro exemplo que está no PET, o PET 2, né, da semana 2, Maria começou a trabalhar numa loja de sapato e receberá mensalmente um salário de R$1.000 e comissão de R$3 por cada par de sapato vendido. Então, qual que é a equação que pode representar o salário de Maria? Y, que é o salário, é igual a 3 vezes, né, a quantidade de par de sapato que ela vender, mais R$1.000, que é o salário fixo dela. Então, eu tenho aqui, olha, a opção que, se ela não vendeu nenhum par de sapato, vai ficar 3 vezes 0 mais 1.000, então o x é igual a 0 e o y igual a 1.000. Então, se ela vendeu um par de sapato, eu tenho o x igual a 1 e o salário vai para 1.003. Se ela vendeu 2 pares de sapato, o x é igual a 2 e o y igual a 1.006. Se ela vendeu 3 pares de sapato, o y é igual a 1.009, então outro ponto, 3 e 1.009. O x está aumentando e o y também está aumentando. Então, eu tenho aqui o gráfico, é uma reta crescente. Essa reta crescente pode estar representada assim. Reparem que não é no 0, 0. Então, eu posso colocar o valor de 1.000 mais acima, se eu quiser representar no gráfico, ou posso colocar aqui indicando que esse valor do y é 1.000, quando o x é 0. Então, ela não passa no eixo. O x está aumentando, quanto mais pares de sapatos ela vender, o que vai acontecer com o salário? O salário dela vai aumentar. Então, aqui nós temos um gráfico de uma reta crescente com os valores que o x aumenta e o y também aumenta, ok? Então, eu tenho aqui um exemplo, né, que está no PET 2, né, na semana 2, tá? Sobre equação do primeiro grau, que é essa nossa aula de hoje. Então, gente, caso você tenha alguma dúvida, né, você pode entrar também, né, no site e rever essa aula, né, para fazer os exercícios do PET de matemática da semana 2. Eu agradeço vocês, né, muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima aula, né? Nós vamos ficar aqui por hoje, né? Muito obrigada.